Considerai que é necessário elevardes ao céu envolto na resignação do sofrimento, todo o mal que disseminastes na terra em vidas anteriores. E aprendei a suportar com santidade as vossas dores. Deixai que o vosso espírito avance sem trepidar, lutando aqui, empreendendo ali, aprendendo além, e amando sempre, amando muito, amando com esperança, porque o amor é o sentimento que encadeia as almas, atraindo-as para Deus. São benditas as dores, meus amigos, elas nos preparam para viver a verdadeira vida. Paz, luz, esperança e fé a todos vós. Olímpia. 230. 17 de setembro de 1924. Fraco contingente é o meu, mas como aceitais mesmo assim, de boa vontade o trago. Para vos dizer o que? Aquilo que penso, porquanto luzes vos não posso trazer. O que vale a leve chama de uma simples vela num salão onde a eletricidade resplandece em lâmpadas de possante energia. Tal é o meu concurso nestas fulgurantes páginas, onde a luz divina jorra em profusão, sabedoria e conforto sobre os necessitados da terra. Eis o que penso, caros amigos, as irradiações do Evangelho de Cristo, em tempo que não vem longe, revolvendo as consciências, provocarão um renascimento do cristianismo no seio das agremiações espíritas. Objetar-me-eis, talvez, que o cristianismo está desde muito no seio dessas agremiações e eu vos peço perdão de discordar dessa afirmativa. E vos respondo, se o Evangelho de Jesus fosse a regra de fé dos centros espíritas, o objetivo fraternal de todos eles seria uma evidência. Seria realizável esse ideal entre os homens? Não, porque Jesus não traçaria um programa cuja impraticabilidade fosse real. O ideal do Cristo é perfeitamente realizável, desde que haja em verdade o desejo de obedecer, sendo bom, por parte dos que se dizem adeptos da sua doutrina. Mas se os homens começam por quererem banir não somente a sua doutrina, como o próprio Cristo, do seio da coletividade espírita, o pensamento insensato volteia ao redor de interesses que têm por guia o orgulho, a ambição, as vaidades loucas deste mundo. Não se iludam, porém, os homens da terra. O templo de Jesus será reerguido no coração da humanidade espírita e a glória do Senhor se manifestará aos olhos do mundo. Nessa hora, aqueles que buscaram afastar o Cristo do pedestal da sua glória chorarão lágrimas de arrependimento e serão então bem-vindos, porque o bom pastor não consentirá que se perca uma só das ovelhas que o Pai lhe confiou. Mas que se acautelem também aqueles que têm nos lábios o nome do Senhor e conservam o coração insensível ao seu amor, o organismo moral endurecido para a assimilação da sua doutrina. Esses são os falsos cristãos, pregam, mas não exemplificam, decoram, mas não compreendem, alardeiam, mas não provam. Meus amigos, cristianismo espírita é amor, caridade, humildade, fraternidade, mansidão e paz. Perdoai o tempo que vos tomei eu, o mais ínfimo dos vossos irmãos desencarnados. Antônio Caldas. 231. 19 de setembro de 1924. O reino da fraternidade é o reino da justiça universal. Quando a humanidade se convencer desta verdade, entrará rapidamente na senda do progresso e da regeneração. Os indivíduos irão se transformando, compreendendo melhor a sua situação em relação à sociedade, resolvendo mais fácil e prontamente as dificuldades do presente e apreciando com maior critério a vida futura. Encaminhados nessa boa rota, elevarão os olhos da terra para o infinito, pedindo luz para as suas almas, elementos que robusteçam a sua fé. Não nos cansemos de proclamar o Espiritismo, de um polo a outro do planeta, para que o reino da justiça seja edificado entre os homens, fazendo brotar os sentimentos de fraternidade cristã entre os povos. Só assim terminarão os ódios, as vinganças, os abusos de toda a espécie que prejudicam a evolução dos homens. Só assim será destruído o orgulho, que afasta os homens de Deus, porque os impede de admitirem um poder superior ao deles. Meus amigos,
Devemos combater sem tréguas o orgulho, que gera incredulidade, arrastando o homem a só crer em si próprio. Vede em todos os homens vossos irmãos e tratai a cada um como gostarias de ser tratados por eles. Trabalhai pelo estabelecimento da fraternidade na terra. Arrancai do meio em que viveis a erva daninha que prejudica a moral cristã, impedindo de germinar a boa semente. Que a paz de Deus fique convosco e em breve tempo seja estabelecido na terra o reino da fraternidade, pelo cumprimento fiel dos preceitos de caridade instituídos pelo Divino Mestre. Antônio de Padua. 232. 19 de setembro de 1924. Paz e luz, meus bons irmãos. Serenidade de espíritos, calma de corações. Quanta dor, quanta amargura por toda a parte no vosso planeta, meus amigos. Dir-se-á, vendo de cima os horrores que assolam este mundo, que um furacão de todos os lados açoita a Terra, fazendo aparecer um planeta fora do seu eixo, a girar desordenadamente no espaço, até se precipitar no caos. Que desolação, Santo Deus! A vós, como espíritas, cumpre dizermos, apostos, meus irmãos. Ajudai-nos a apagar o incêndio que as más paixões fazem lavrar no meio ambiente que vos circunda. Olhai que as chamas não vos envolvam a vós mesmos. Cuidado! As almas prudentes, que aspiram o bem, a paz do Senhor entre os homens, elevem ao céu pensamentos de amor, de tolerância e caridade em favor daqueles que provocam essas crises perturbadoras da ordem moral que deve reinar em toda parte. Mas os imprudentes, os insensatos, concorrem com os seus maus pensamentos para atear com maior força o fogo dessas paixões que, revoltas, causam mal que vedes por toda a parte a prejudicar a evolução do homem. Calma, meus irmãos. Orai, orai muito. Orai por vós mesmos para que não caiais na tentação, vindo a tornar-vos a pedra de escândalo entre os vossos companheiros. Lutai e vencereis. Mas lutai contra as vossas próprias paixões e más tendências, que tanto retardam o vosso próprio progresso e servem de dano aos vossos semelhantes. Orai, orai muito. Paz convosco. Teresa de Jesus. 233. 19 de setembro de 1924. Sobre mediunidade intuitiva. Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor esteja nesta casa. O estudo desta noite convida a vossa atenção à meditação sobre os diversos graus de mediunidade que vos foram explicados. Mais uma vez é necessário apelar para o vosso senso, bem como para a vossa boa vontade, a fim de que os ensinamentos que vos foram ministrados possam ficar gravados na vossa memória a ponto de conhecerdes perfeitamente as causas concernentes ao assunto. Cabe aqui chamar ainda a vossa atenção sobre a vossa falta de vigilância contínua. Não têm sido poucas as vezes que os vossos irmãos vos têm aconselhado o exercício constante desta fiscalização própria, que deveis exercer convosco mesmos, não somente sobre as vossas ações, como também sobre os vossos sentimentos e pensamentos ocultos. Diante dos homens sois um verdadeiro enigma, e vossa conduta é a única causa que pode demonstrar o vosso critério. Vede, pois, meus amigos, quanto cuidado é necessário para que os vossos atos não deponham contra a fé que gostais ou outros compreendam existir dentro de vós. A mediunidade intuitiva, sempre pronta a receber, neste ponto é um perigo, por outro lado uma vantagem. Se ela constitui vantagem, porque facilita os bons pensamentos e ordens secretas, a direção para o caminho a seguir, por outro lado é um perigo, se não tendes a necessária vigilância para saber discernir as intuições. Se fosse dado somente aos espíritos de certo grau de elevação fornecer as intuições aos homens, bom seria, mas é preciso contar também com as que possam vir de espíritos mal dirigidos, sabendo que também elas podem vir e muitas vezes com maior frequência do que as primeiras. Como, pois, deve o espírita distinguir entre as intuições que lhe são sopradas? Mas uma vez a vontade do homem,
O seu desenvolvimento espiritual, o seu desejo de seguir o que é bom, é o único meio de poder receber as intuições razoáveis. É preciso que o espírita, cuidadoso de si mesmo com o pensamento fixo de melhorar seu caráter, dia a dia procure atrair seus amigos do espaço capazes de lhe incutirem resoluções boas. Tudo depende do meio que o cerca. Se as intuições guiam para o bem, é porque o vosso aura, aquilo que vos conduz é bom, é porque os vossos pensamentos atraem os espíritos bons, é porque a vossa vontade de fazer o bem os atrai e eles acorrem pressurosos satisfazendo a promessa do Divino Mestre. Se, entretanto, não souberdes tirar o fel amargo dos vossos corações, se os vossos pensamentos ocultos contêm ideias opostas ao que o Mestre pregou e exemplificou quando aqui esteve, se os vossos sentimentos não estão de acordo com os preceitos evangélicos, as intuições que vos assaltam serão fornecidas por aqueles entes que afinam com os vossos sentimentos e tais intuições não podem ser boas. Vede, portanto, que é necessário uma vigilância constante convosco mesmos, sobre as vossas ações, sobre os vossos sentimentos, sobre os vossos pensamentos e sobretudo sobre as vossas palavras. Quantas vezes não vos sentis arrependidos por terdes proferido uma palavra impensadamente, quando a vossa ideia estava muito fora da manifestação dessa mesma palavra? E que, se apoderando de vós aquela influência, consegue desviar a vossa palavra, fazendo externar o que o deveríeis silenciar, explorando o vosso amor próprio e não permitindo que digas, errei. Entendeis que é bom sustentar a palavra falada impensadamente, apesar das consequências muitas vezes funestas que daí resultam. Em geral o homem é intuitivo, todos vós o sois, e para que as vossas intuições sejam boas é necessário veleis, vigieis e cultiveis sentimentos bons, leituras boas, conversações sãs e pensamentos nobres. Tudo mais que desvirtue esta regra de proceder é prejudicial ao homem e dá mau resultado. Neste hora em que o vosso planeta passa por uma transição pavorosa, necessário se faz que todos vós estejais vigilantes para que cheguem até vós somente aqueles que podem dar boas intuições. Vamos orar. Bom será, meus amigos, que o façais com verdadeiro interesse de adquirirdes forças para o cultivo das boas qualidades, do aperfeiçoamento da vossa moral, da vontade sincera de só praticar o bem. Oremos. Faz a prece. Max. 234. 21 de setembro de 1924. Palavras do caridoso espírito do Dr. Bezerra de Menezes, Max, sobre este fascículo. Amados irmãos, caros amigos, prezadíssimos confrades, eis o quarto fascículo do além, presente anual daqueles que, do outro plano da vida, jamais vos esquecem. O ideal que os anima é ajudar a realização do vosso destino como seres perfectíveis, até alcançardes, como homens, a altura que vos cumpre atingir como encarnados. Esta é a nossa aspiração, que vos purifiqueis de todas as manchas que enegrecem o vosso caráter, exercitando-vos na prática da maição moral, a fim de adquirirdes, pelo vosso próprio esforço, a graça de subirdes um grau mais elevado na escala da perfeição. Faça-se a luz, pois, para os vossos olhos, para que a vossa fé se esclareça e o amor cristão possa afirmar as suas raízes no âmago dos vossos corações. Aproveitai-vos da claridade que sobre vós espargem esses amigos das vossas almas e, alumiados por ela, caminhai para Jesus, daqui em diante com maior vontade, maior dedicação, maior firmeza, maior altruísmo, maior abnegação e amor. Deus seja convosco. Max. 235. Fac-simile do autógrafo de escrita direta de um espírito. Tradução. Filho, põe teu coração firmemente no Senhor e não temas o juízo dos homens. Almas enfermas. A memória abençoada do meu querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Almas enfermas, cujo olhar dolente revela a angústia de um sofrer profundo, aí.
Não busqueis consolação ao mundo. A vossa dor ele não vê, nem sente. Além da terra, nesse infindo espaço, há seres justos, compassivos santos, que a nossa dor, nossos amargos prantos, piedosos colhem no fiel regaço. A eles, sim, podeis contar confiantes, vosso pesar, vossos cruéis instantes de angústia e fel, de desespero e dor. São almas santas que convosco choram. São almas puras, que o sofrer minoram. Almas benditas, que nos têm amor. Rio, 1924. Aura Celeste. Fim.